Boa tarde, meus queridos, graça e paz, entrando nessa tarde maravilhosa, após uma meditação, e claro, esse momento é o nosso momento do Você Sabia. E eu sempre busco de Deus algo que venha nos ajudar a amadurecer, ter mais maturidade espiritual. Eu espero em Deus que esteja tudo bem com você. Eu espero em Deus, até você que já pôde me acompanhar logo de manhã com a live Café com Deus, tenha refletido em tudo que Deus já tem falado conosco. E hoje eu quero continuar falando um pouco sobre a fé. Sim, que a gente falou que chega uma hora, parece que acontece um lapso, né? Um lapso em relação à nossa fé. Mas hoje eu quero lhe chamar a atenção para uma passagem, nós vamos aprender alguma coisa juntos. Já te peço a todos vocês que têm me ajudado, os meus amigos, nobres amigos pastores, a todos vocês, não deixe de se manifestar, não deixe de dar um glória a Deus, não deixe de dar um aleluia, não deixe de pedir a sua oração. Vamos juntos, gente, como igreja, nos unir. Logo, logo, eu sei que está para acontecer algo extraordinário, eu sempre falo isso, e não vai demorar. O nosso destino é o reino de Deus. Jesus disse: o meu reino não é deste mundo. Então eu te convido, meu querido, compartilhe, se manifeste. É a palavra do Senhor. Vamos lançar a rede do Evangelho juntos. Falar em rede do Evangelho, olha só como Deus é lindo. Falar em rede do Evangelho. Gente, em Mateus, vamos comigo lá. Mateus capítulo 14, verso 29. Sabe, eu quero falar um pouquinho sobre a fé, que não pode falhar, jamais. Mas tem uma coisa interessante. Enquanto você olhar para Jesus, coisas incríveis poderão acontecer. Quando você se concentra em Jesus e busca a sua glória, Deus pode fazer coisas milagrosas. Então já comece aí, liga teu pensamento no trono da graça, comece a buscar a presença do Senhor, porque lá em Mateus 14, verso 29, diz o seguinte: venha, e quem está chamando aqui? Meu Deus do céu, venha, respondeu Jesus. Então Pedro, quem? Olha ele aí, Pedro, gente, saiu do barco e andou sobre a água, e foi na direção de Jesus. Queridos, só esse verso tem tanta lição espiritual, tem tanta coisa que quando você deixa o Espírito Santo falar o teu coração, deixa ele fluir através deste verso 29, Mateus 14, 29, você começa a entender por que algumas coisas estão fora de direção. Por que algumas coisas, sabe, está na rota errada? Por que algumas coisas não estão fluindo no sentido da vida, não só espiritual, mas também física e material? Pedro é frequentemente, gente, para quem não sabe, usado como exemplo do que não, olha lá, do que não fazer e do que não dizer. Mas Pedro também nos forneceu uma demonstração exemplar, surpreendente de fé. Meu Deus, pega essa. Olha só que coisa interessante. Por exemplo, nós encontramos a história de Mateus, capítulo 14, quando os discípulos estavam no mar da Galileia e uma tempestade surgiu. E você sabe que toda tempestade, o que indica que é uma tempestade, seus ventos são fortíssimos, nada fica no lugar, é tirado, removido. E no final disso tudo, quando as pessoas vão olhar, é totalmente uma coisa triste, porque elimina-se, acaba,
se tem casa, telhado, vem abaixo, arrasta carro, e tantas coisas que acontecem. E dependendo da situação que aqui estava acontecendo, aqui além de ter uma grande tempestade, tinha algo aqui que às vezes a gente não para pensar. Não estava só atingindo a terra, mas principalmente onde eles estavam, que era um grande lago. É tão grande que os escritores registram como fosse o mar. Mas na verdade é um grande lago. E segundo os historiadores, em volta desse lago havia grandes rochedos, pedras, que pareciam um funil ali. E tudo isso, no final dessa história, nós sabemos aonde eles chegaram e quem de fato eles enfrentaram e trouxeram, graças a Deus, uma grande libertação. Mas hoje eu quero parar um pouquinho para falar dessa situação que Jesus aqui diz: venha. Respondeu para Pedro: venha. Por que ele respondeu para Pedro? É fácil. Olha que coisa interessante, porque nós estamos no verso 29. Mas se você volta um pouquinho, você vai ver o que aconteceu. E respondeu-lhe Pedro, 28. E disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo, por cima das águas. Que desafio, que homem ousado, gente. E aí vem uma coisa interessante, porque encontramos a história em Mateus 14. Eles no mar da Galileia, a tempestade de repente surgiu, eles entram, todos eles em pânico, e pensaram que estava prestes a se afogar. Então a coisa era muito séria, muito complicada. Mas então, olha bem, mas então Jesus apareceu, caminhando, gente. Olha que coisa, caminhando em direção a eles, por cima, andando por cima das águas. Os discípulos pensaram até que ele era, sabe o quê? Um fantasma. Até naquela época já dava a entender que alguns ali manifestavam aquela questão de, poxa, existe fantasma. E nós entendemos, quando nós mergulhamos na palavra, que aqueles que descansam no Senhor já espera o juízo do próprio Deus em relação, vai entrar, ficar com ele ou não. Os discípulos pensaram que era um fantasma, mas Jesus disse: tem de bom ânimo, sou eu, não temais, como está no verso 14, 27. Então Pedro, olha ele de novo, Pedro disse: Senhor, se és tu, manda eu ir ao teu encontro por sobre as águas. Então Jesus disse: venha. E Pedro foi, gente, e ele começou a andar sobre as águas. Imagina o rosto, imagina o semblante dos companheiros olhando, vendo toda aquela cena. Por um lado Jesus andando, do outro lado agora vai ao encontro de Jesus, olhando para Jesus, Pedro andando por cima das águas. Imagina um negócio desse, gente. É o poder de Deus, é a manifestação de Deus. Se a gente, olha bem, olha o que eu vou dizer, se a gente já nem gosta, muito nem gosta de molhar os pés, Pedro aqui está mostrando para mim e para você que ele estava disposto a molhar todo o corpo para caminhar na água até Jesus. Olha a lição aí. Às vezes as pessoas não querem caminhar, não querem atravessar situações que estão acontecendo em busca de ir em direção a Jesus. Às vezes o preço está nesse sentido, por quê? Porque muitas vezes o que está te cercando, aquilo que está te prendendo, aquilo que é falado, comentado, aqui as águas não representa pessoas, multidões, palavras, situações, que muitas vezes você deixa de caminhar em direção a Jesus. Mas Pedro, Pedro não. Pedro, ele resolveu, gente, não foi só molhar os pés, não. Ele resolveu, já que Jesus falou, venha, ele olhando para Jesus, Jesus disse, venha, ele resolveu andar por cima das águas. Querido, tem muita coisa na sua vida que você vai ter que se lançar, vai ter que acreditar em nome de Jesus, que é Ele que está te chamando, é Ele que está dizendo, saia dessa situação. Venha ao meu encontro, me foque e venha, porque eu estou dizendo venha. Pedro não perdeu tempo, ele era, gente, um homem aqui ousado e acreditou, já que Jesus falou, ele não pensou duas vezes, então já que é assim, eu vou na sua direção. Meu Deus, pensa bem, era uma fé real, ativa, muscular, arriscada.
Gente, eu adoro essas coisas porque quando você mergulha na palavra, num versículo como esse, você aprende muito, você percebe o quanto você tem que pedir de Deus, que Ele aumente a minha, a sua, a nossa fé, porque só vem quando eu e você mergulha na palavra. Tem muita fé que está só no plano real e natural, mas quando é para ir para o sobrenatural, olha o que aconteceu aqui. Como? Você pode aí parar para pensar? Ei, você já tentou andar por cima das águas? Ah, quando você estava numa piscina. Ei, opa, quando você foi no mar, na praia, melhor dizendo, entrou no mar. Já pensou nisso? Ah, agora eu vou fazer igual Pedro. Ah, vou começar a andar. Você entende? São coisas que vai fugir de uma questão até racional. Pois aqui a fé dele, gente, era uma fé real, ativa, muscular e arriscada. Olha que coisa interessante. Parece que essa era a coisa mais irracional que uma pessoa poderia fazer. Mas a fé, para quem não sabe, olha bem, mas a fé, ela é a recusa de entrar em pânico. Como é que é? Vou repetir. Olha que palavra. A fé, sim, mas a fé é a recusa de entrar em pânico. A fé não tem porta dos fundos. Não havia rede nem de segurança. Pedro simplesmente acreditou na palavra que o próprio Jesus liberou. Venha. Ele não explicou, você vai fazer assim, tenha calma, tá? Pera aí, tudo errado, Pedro, tudo errado. Cadê o colete? Cadê o colete salva-vida, Pedro? Poxa, Pedro, pelo menos agora para de um pouquinho de ser teimoso, hein, Pedro? Poxa vida. Opa, só um minuto, amarrem ele, amarrem a corda nele, vamos fazer a coisa certa, porque vai ficar registrado na Bíblia. Vai ficar registrado na palavra e muitos vão ler e muitos vão crer. Bom, isso na minha Bíblia, Bíblia Reginaldo, capítulo Reginaldo, porque na sua não tem nada disso. A sua simplesmente mostra que quando Jesus falou, venha, ele se levantou, se tivesse sentado, levantou, se tivesse já de pé, eu sei que ele colocou os pés fora do barco, não tenho como eu te explicar que maneira, a forma, mas a verdade é o seguinte, não havia rede de segurança, Pedro não estava usando boias de braço para o caso de não der certo, essa ousadia, mais uma ousadia da parte dele, ou ele ia andar sobre as águas, e a lógica é o seguinte, ou eu ando sobre as águas, segundo a palavra do mestre, ou eu vou afundar. Duas, uma, eu vou continuar olhando para ele, já que ele me chamou, e ele seguiu olhando, focando em Jesus. Como Pedro conseguiu, gente, sair daquele barco ou andar sobre as águas? Pensa no negócio, eu sei que ele focou, olhou, mirou, ele viu, o alvo é Jesus. E quando ele estava lá com foco, olhando, ele não deu conta que o milagre estava acontecendo. E ele começou a caminhar. Porque até o verso 30 cita, nos diz que quando Pedro reparou... Opa, peraí. Reparou o quê? Pedro reparou o vento. Não tinha outra coisa. Pô, Pedro, mas você vai lá logo pro vento. Você vai reparar logo o quê? O vento. Na hora que ele reparou o vento, ficou o quê? Com medo. E começou a afundar. No momento que Pedro tirou os olhos de Jesus, ele começou a afundar. Aqui vem o que eu falei logo de manhã, para quem não viu a live de manhã. Aqui surgiu o que eu comentei, o lapso de falta de fé. Eu digo algo para você, e espero que você vai gravando isso, porque você, como eu, muitas vezes não vai ficar só no molhar o pezinho, não. Vai ter que encarar, se lançar pela fé, acreditar na palavra. Já que Jesus está dizendo, venha, mas você não pode olhar para situações, você não pode olhar para alguém que criou uma calúnia, uma mentira, alguém que criou uma grande tempestade que envolve a sua vida, envolve muitas vezes até a sua honra, envolve aquilo que você tem como nome, como pessoa, como esposa, como esposo, como mãe, como pai, como servo de Deus, como serva de Deus, como ministro do evangelho, como pregador, como pregadora, como escolhida, como ungida. Muitas vezes você não vai poder olhar para isso, você vai ter que olhar e focar somente em Jesus. O maior erro que acontece com a gente é quando a gente quer olhar para todos
e olha para todos, dá ouvido para tudo aquilo que atinge, que traz mágoa e tristeza, esquece de olhar para quem? Esquece de olhar para Jesus. Foi o que aconteceu. Enquanto ele olhava para Jesus, o milagre estava acontecendo, ele estava andando, ele estava caminhando. Mas quando ele reparou o vento, foi lá para a situação do vento, as coisas, ele começou a afundar. Enquanto você, repito, olhar para Jesus, coisas incríveis em nome de Jesus poderão acontecer. Quando você se concentra na pessoa, aleluia, de Jesus, em Jesus, e busca a sua glória, Deus pode, em nome de Jesus, há de fazer sobre a sua vida, sua família, em nome de Jesus, nessa tarde, que já para muitos vou ter que falar boa noite. E já digo que tanto para você, meu querido, como para você que vai me ver à noite, essa palavra é para você, é para hoje, em nome de Jesus. E olha bem, quando você se concentra em Jesus e busca a sua glória, Deus vai fazer coisas milagrosas em nome de Jesus. Por que eu digo isso? Porque tem situações que talvez você nunca parou para pensar, e o Você Sabia é para te ajudar a entender e compreender que o nosso mestre, o nosso Senhor e Salvador, ele diz para mim e para você hoje: ei, venha, saia da onde você está, se levante de onde você caiu, saia da onde quiseram te prender. É Jesus te chamando. Como ele saiu do barco, não tem um relato como foi. O que eu sei é que a Bíblia diz que ele começou, Pedro não pensou assim, vou me molhar todo, mas eu vou ao encontro de Jesus porque ele está me chamando. Ele falou, venha, eu estou indo. Gente, para quem não sabe, aí vem Você Saber, porque eu amo essas coisas. O vento, já ouviu falar sobre o vento oriental? Por exemplo, o vento leste. A gente tem que entender essa linguagem, essas coisas que Deus deixou para nós aqui. Então, vento oriental ou vento leste, para quem não sabe, simboliza devastação. E como lemos a respeito, por exemplo, do sonho do José e a ira de Deus, quando ele prometeu espalhar o seu povo diante dos inimigos. E você repara que Pedro começa a citação dizendo sobre tempestade. Olha que coisa, como é que pode? Pensa comigo. Uma grande tempestade, eles pensaram que ia morrer. Se eles de fato eram pescadores, dá a entender que todos sabiam, entendiam sobre coisas do mar, nadar, etc. Mas a coisa era muito, muito fora do normal. Agora, se a coisa era muito fora do normal e ele escuta alguém chamando ele, ele sabe que é Jesus, Jesus vem, ele pensa que é um fantasma, e ele diz, sim, é o Senhor mesmo, se é tu mesmo, e ele pede para ir até onde Jesus está, e Jesus chamou ele, e ele começou a caminhar. Agora, do nada, como que ele vem falar aqui, citar alguma coisa em relação que está no texto? Ele olha, repara, vento. É isso que eu quero chamar a atenção. Vento, por exemplo, se você buscar mais conhecimento, você vai entender que até o vento ocidental ou vento oeste simboliza livramento. Mas você vê que o primeiro que eu citei, este vento, ele já vai, vento oriental ou vento leste, ele vai trazer uma simbologia de devastação. Entenda que eu estou tentando aqui, em nome de Jesus, te mostrar. Se levantou a tempestade, soprou o vento, lembra da passagem? A casa que estava firme na onde? Deixa eu ver, peraí, segunda parte. Na rocha. E nós entendemos que a rocha é quem? É Jesus. Mas casas que são construídas na areia, bonita, linda, maravilhosa. Eita, quando sopra o vento, cai a chuva. Tristeza é que esta casa não tem sustentação nenhuma. Nenhuma. Mas quando você está alicerçado, de novo, centralizado, olhando, focando, tendo como base, fundamento, o próprio Cristo, querido, aleluia, a vitória é sua em nome do Senhor Jesus. Mas o vento ocidental, ou vento oeste, traz a simbologia de livramento. Por exemplo, no Egito, por uma ocasião da praga dos gafanhotos, Moisés ali, ele ora a Deus, e Deus manda um vento ocidental fortíssimo, que levantou os gafanhotos e lançou-os todos no mar vermelho.
Gente, até outro vento que às vezes você nunca parou para pensar é citado na palavra. O vento norte, por exemplo, simboliza a friagem. A palavra nos diz que o assopro de Deus espalha a chuva. O vento sul, por exemplo, simboliza a calma. Oh, meu Deus! Mas existem outras simbologias para o vento, por exemplo. O vento também, para quem não sabe, também é falado na palavra como símbolo de doutrinas falsas. E aí que está a questão. Você viu quando ele reparou no vento? Quando ele tirou o foco de Jesus, quando ele foi reparar justamente o vento, o que é que aconteceu? Começou a afundar. Começou a afundar. E aqui já vem este vento que simboliza doutrinas falsas. A expressão vento de doutrinas significa doutrinas contrárias à palavra de Deus. Por isso que eu amo, se você sabia, cada dia, se você não tem consciência, por isso você não pode deixar de olhar para esta palavra, de praticar esta palavra, de se alimentar desta palavra. Por quê? Porque, gente, existem agora algo que está acontecendo e as pessoas não estão percebendo. Parece que tudo não faz mal. Mas a expressão de vento de doutrina significa doutrinas contrárias à palavra de Deus. Cada dia aumenta os ventos de doutrinas falsas e perigosas. E quem não estiver vigilante e firme na rocha, aí ó, na rocha, que é Jesus Cristo, infelizmente cairá. Então eu termino dizendo algo para você. Enquanto você, esse é o objetivo do você saber, enquanto você olhar para Jesus, coisas incríveis poderão acontecer. Quando você, querido, se concentra em Jesus e busca a sua glória, Deus pode há de fazer coisas milagrosas. Ei! Pare de olhar para o vento. Pare de ficar se alimentando de doutrinas que não têm fundamento apostólico. Pare de dar ouvido às pessoas. Pare de se misturar onde tem multidões. E essas multidões, elas vivem um oba-oba, mas não tem nenhum sentido, porque não vê mudança de vida espiritual. Esteja atento. Cristo está nos preparando. A volta dele é iminente. Eu sempre falo e repito, está para acontecer algo extraordinário. Porém, eu quero lhe chamar a atenção. A atenção que eu vou te chamar é simples. Eu não sei, querido, mas essa palavra, venha, respondeu Jesus. Venha, põe seu nome aí. Porque, olha, venha, está dizendo para Pedro, venha Pedro. Agora coloca o seu nome, venha. Então, põe o seu nome, Pedro, põe o seu nome. Saiu da onde? Do barco. E andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Qual a direção que você está caminhando? É a de Jesus? Sério? É de Jesus? Então glória a Deus, a vitória é sua. Só pare de olhar para aqueles que nada têm do Espírito Santo. Pare de ficar dando ouvido ou buscando palavra onde infelizmente não lhe traz cura, libertação, não te coloca na rota da salvação. Falar da palavra é você ouvir e entender o quanto Deus luta e peleja as suas causas. Apenas você tem que seguir o que aqui está dizendo. Venha, sai da onde você está vendo que a situação se levantou. Siga em rota Jesus, não abra mão da palavra, viva o evangelho, lute pela sua salvação, pois Jesus nessa tarde, digo também nesta noite para você que vai me ver à noite, Ele estende a mão para você. Por quê? Porque a situação de Pedro, quando ele olhou para o vento, que aconteceu o quê? Ele começou a afundar, e ele dá o grito, socorre-me! Assim, Jesus nesta hora, chega neste momento, vai te socorrer, vai tirar você de qualquer que seja a situação que você esteja vivendo. Por quê? Porque agora, querido, te convido, foca em Jesus, olha para Jesus, siga o Senhor. Meu Deus, eu oro para esta família, para este jovem, para este homem, para esta mulher de Deus. Eu oro para que, Senhor, tudo que estava acontecendo, essa tempestade que se levantou, Senhor, esse disse-me-disse, essa fofoca, coisas que foram lançadas, meu Deus, essa calúnia,
essa mentira, tantas coisas que se levantou. E aí está teu filho e tua filha. Senhor, agora voltando o seu olhar de acordo com a tua palavra, voltando o seu olhar justamente para ti, meu Deus. Então, Jesus, em nome, nesse nome sobre todo nome, no teu nome, Jesus, que teu doce Espírito Santo toque, Senhor, no coração, tira tudo que não provém de ti, toque nesta família, toque no relacionamento, toque no casamento, toque nos filhos, toque no ministério, toque, Senhor, em cada vida que o Senhor já escolheu a dedo, aonde essa palavra vai encontrar guarida, terra boa, coração bom, aonde o Senhor vai trazer, Senhor, vida e vida espiritual. Se você crê, oh meu Deus, se você crê, se manifesta, diga amém, porque hoje é o dia da sua vitória, hoje é o dia da mudança, hoje é o dia de você aceitar este convite. Jesus diz para Pedro, venha. Ele sai do barco, ele caminha, mas ele caminha sobre as águas e foi na direção de Jesus. Você um dia saiu da direção da palavra, é isso que Deus está dizendo. Volte a praticar, volte agora, ter no seu coração, meu querido, a intenção que você sempre teve, até que um dia um vento se levantou e você tirou o foco de Jesus. Mas hoje Jesus está dizendo, ei, é você mesmo, venha, se levante, venha na minha direção. Pode ter se levantado o que for, mas hoje Jesus dá um basta em tudo isso para a glória de Deus. Você crê? Você crê? Então diga amém. Por isso eu digo a todos vocês, meus queridos, que Deus abençoe. Que o Senhor venha de encontro a todas as suas necessidades. Que você entenda, se você entrou, se você está me ouvindo, é porque Deus tem negócio é com você. E esta palavra é para você. Eu creio, como ministro do Evangelho, eu digo que a vitória é tua para a glória de Deus. Amém? Que Deus te abençoe. Oh, aleluia. Esta palavra é uma palavra, gente, que eu poderia falar muita coisa, mas eu tento segurar o máximo que eu posso e vou cada dia entregando aquilo que Deus põe no meu coração. Então eu te convido, claro, amanhã, depois das 8 horas eu entro, sabe, com café com Deus. Deus tem uma palavra para você. Esteja lá, esteja atento, eu aviso, ó, estou entrando. E participe, assim como estou vendo aqui a querida irmã Maria José Santos Assis. A paz, Deus te abençoe. A nossa querida irmã Rosenilce Mendes, que é minha irmã, professora e mestre da palavra, ama, louva. Quer saber como é que é? Ah, te convido, ó, domingo, gente, às 18h30. Ela abre o culto, ela faz a leitura, minhas irmãs estão todas comigo, melhor dizendo, está participando do culto de célula familiar Visão de Deus. É uma bênção, vocês estão convidados todo domingo às 18h30. Por isso eu quero dizer a você, não deixe de compartilhar, compartilhe, deixe os homens e mulheres de Deus, os nossos amigos, aqueles que precisam ouvir essa palavra, como a nossa irmã Maria José está aqui dizendo, oh glória, palavra abençoada, palavra revestida com poder celestial, justamente para você que é discípulo do Senhor Jesus, amém? Que Deus te abençoe. Deixo aqui o meu abraço a cada um de vocês. Um beijo no coração de cada um de vocês. Que o Espírito, aleluia, que o Espírito Santo, sim, ele venha falar muito mais no teu coração. Leia o texto, vai lá, se alimente, escute, pratique e compartilhe essa palavra, amém? Conto com cada um de vocês. Eu sempre digo no final, eis que o semeador saiu a semear, mas está para acontecer algo extraordinário. Eita! Aí vem o noivo, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Fique com Deus, boa tarde, e a você que vai me ver à noite, boa noite, graça e paz, shalom!